Salmo de número 128. O tema que foi passado para mim foi fundamentos bíblicos da santidade familiar. E eu poderia tratar desse tema de várias maneiras, mas a maneira que eu quero que você receba esse tema nessa noite, o meu objetivo aqui é levar você a ter uma visão da família. Como você deve enxergar a família? E é possível que algumas coisas que nós trataremos aqui nessa noite, é possível que isso traga um certo desconforto. Mas o nosso intuito aqui é ouvir a voz de Deus, é enxergar a família, não de acordo com a nossa cultura, não de acordo com aquilo que nós enxergamos hoje por aí, mas de acordo com aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Então eu peço que você acompanhe com fé e reverência a leitura que farei, mesmo sentado. O Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Mais uma vez, Senhor, nós oramos e suplicamos que o Senhor abra o nosso coração. Nós somos limitados, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, sem a qual nós não entenderemos a Tua palavra. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus. Fala conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o Salmo 128, ele é uma extensão do Salmo 127. No Salmo 127, o salmista, ele, no versículo 1, ele fala acerca de uma casa. Veja o versículo 1 do capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E no versículo 3, o Senhor, ele inspirando Salomão, porque nós cremos que, de fato, como está aí, na própria epígrafe, foi um salmo composto por Salomão, ele vai falar de um lar, ele vai falar de uma casa, mas de uma casa que é montada pelo Senhor. Ele vai dizer que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E ele então discorre, mas ele não aprofunda, porque a ideia aqui é falar a respeito da proteção e da provisão que nós encontramos no Senhor. O Salmo 128, ele vai estender um pouco mais esse assunto relativo à família. E é aqui que nós precisamos focar as nossas atenções, porque Deus vai nos mostrar como nós devemos enxergar o matrimônio, como nós devemos enxergar os filhos, como nós devemos enxergar o impacto disso na vida da nossa igreja. Se nós queremos pensar acerca da santidade familiar, nós devemos pensar inicialmente sobre como nós devemos enxergar a família. A maneira como nós vemos a família deve ser uma maneira santificada, não uma maneira influenciada pela cultura, influenciada por várias ideologias que infelizmente têm adentrado nas nossas igrejas e tem feito com que a gente comece a pensar sobre filhos, não de acordo com princípios bíblicos, mas de acordo com aquilo que é conveniente ou de acordo com aquilo que é propagado aí fora. Então, diante dessa breve introdução, eu convido você a pensar comigo sobre a verdadeira felicidade. E o salmista, ele já de cara fala a respeito da verdadeira felicidade. Olha o versículo 1. Ele não vai deixar com que a gente caminhe num clímax, caminhe numa argumentação, e lá na frente ele vai então mostrar para nós o clímax do texto. Ele já diz logo no versículo 1. Veja, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nós percebemos que a verdadeira felicidade consiste em temer ao Senhor e andar em seus caminhos. A palavra bem-aventurado, o termo, melhor dizendo, bem-aventurado, ele traz essa ideia de felicidade,
uma felicidade plena. E quem são esses bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Aqui nós já percebemos, meus queridos irmãos, que a verdadeira felicidade consiste em temer ao Senhor. De repente alguém vai pensar, mas pastor, eu sou feliz, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho trabalho, e a pergunta que eu te faço é, ok, você pode ter todas essas coisas, mas ter apenas isso significa que você é uma pessoa feliz? Nós temos pessoas aí fora, pessoas ímpias, que têm casa, que têm comida, que têm muitos filhos, que têm uma esposa, que têm um casamento socialmente legal, mas não temem ao Senhor. O texto é claro em dizer para mim e para você que a verdadeira felicidade consiste em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Não há felicidade onde Deus não abençoa. E nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós sabemos que esta felicidade, ela não está disponível a todas as pessoas, mas esta felicidade, ela é restrita àquele que teme ao Senhor. E o que significa temer a Deus, irmãos? Nós olhamos o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O Senhor nos diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Temer a Deus é temer pecar contra Deus, temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é amar aquilo que Deus ama, é odiar aquilo que Deus odeia. É interessante ainda nessa busca de compreender biblicamente o que significa o temor ao Senhor, nós nos deparamos com o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, que diz, veja, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Se você prestou bem atenção no que eu acabei de ler, você vai então se perguntar agora, como assim? Moisés está dizendo, não temam. Depois ele diz, temam. E aqui a gente percebe, à luz do contexto, que existe o temor pecaminoso e existe o temor piedoso. Qual é o temor pecaminoso? O temor pecaminoso é aquele temor que o indivíduo adora a Deus não porque ele está grato, não porque ele está de fato ali com o seu coração pulsando de amor pelo Senhor, mas ele adora a Deus por medo, ele adora a Deus por barganha, ele adora a Deus por superstição. Eu vou adorar a Deus porque, sei lá, eu tenho uma entrevista de emprego na segunda-feira e vai que as coisas não deem certo, então eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou adorar o Senhor. Mas o temor bíblico, que é o temor que nós temos aqui no versículo 1 do Salmo 128, ele fala acerca de um respeito reverente, de um amor que de fato se rende ao Senhor. Nós olhamos o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz que no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não adoramos a Deus, nós não estamos hoje aqui porque nós temos medo do inferno. E eu lembro de uma frase de Calvino, algo que muitas vezes vem à minha mente quando eu falo a respeito desse tema. Calvino, nas Institutas, ele chega a dizer que ainda que não houvesse infernos ou demônios, ainda assim nós te adoraríamos, porque o Senhor nos fascina. Então nós adoramos a Deus por quem Ele é. Nós tememos ao Senhor porque nós o adoramos. Nós respeitamos o Senhor, nós somos reverentes em relação ao Senhor. E Ele então vai exemplificar agora o que significa esse temor ao Senhor. Porque de repente no texto isso está um tanto abstrato, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ok. Mas Ele agora exemplifica, e anda nos seus caminhos. Temer a Deus é andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é viver de acordo com a sua palavra. Daí nós percebemos que temer a Deus não é simplesmente verbalizar, eu temo ao Senhor. Não é simplesmente cantar uma música e dizer,
Eu temo ao Senhor conforme este cântico que eu acabei de entoar a Deus. Temer a Deus é andar nos caminhos do Senhor, é andar sob a supervisão da palavra de Deus, é pensar conforme as Escrituras. E pensar conforme as Escrituras é olhar para a família conforme Deus estabelece a família. Deus é o criador da família. Deus é o criador do matrimônio. Deus nos mandou ter filhos, e nós devemos enxergar o matrimônio e enxergar a paternidade de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. O que significa que nós não temos autonomia. Nós não temos a liberdade de dar o tom às nossas famílias que nós queremos, porque Deus é Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o nosso Deus, que proveu libertação para nós, mas que ao mesmo tempo nos mostra que Ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E no Salmo 119, versículo 1, diz que bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Você consegue entender isso, meu querido irmão? Você precisa olhar para o mundo através de uma lente bíblica, você precisa olhar para a política, você precisa olhar para o amor, você precisa olhar para Deus, igreja, sexualidade, gênero, educação, ciência, arte, segurança, saúde, liderança, casamento, filhos, trabalho, sociedade, futebol, enfim, todas as coisas, a partir de um prisma bíblico. Sua vida deve estar cativa à palavra de Deus. Isso que significa temer a Deus. E o homem que anda com a sua mente cativa às Escrituras é um homem feliz. Mas o que é que a nossa sociedade vai dizer? O que é que algumas pessoas dentro da igreja vão dizer? Isso não é verdadeira liberdade. Mas nós olhamos para as Escrituras e nós vemos um paradoxo. Porque as Escrituras nos falam que quanto mais nós estamos amarrados a Cristo, quanto mais nós somos escravos de Cristo, mais livres nós somos. Esse é o paradoxo das Escrituras. Você já reparou que a Bíblia é cheia dessas coisas? O maior é o menor, o primeiro é o último. Vive quem morre. A liberdade é para aqueles que são escravos de Cristo. É para aqueles que têm de fato a mente centrada na palavra do Senhor. Esse é o homem que teme ao Senhor. Nós devemos olhar para as nossas famílias como pequenas igrejas que são supervisionadas pelas Escrituras. Deus governa as nossas famílias por meio da sua palavra. Por isso nós devemos pedir orientação a Deus, sempre quando nós vamos tomar uma decisão. Você está diante de alguma decisão familiar? Você está pensando em relação a filhos? Você está pensando em relação a uma situação de rebeldia que seu filho tem enfrentado? Você está vivendo um dilema no seu matrimônio? Você precisa recorrer às Escrituras. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa e abriu a palavra de Deus para buscar respostas diante de um dilema, diante de uma questão difícil, diante de uma situação de adversidade? Busque conselhos na palavra de Deus. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Vamos às livrarias e buscamos sabedoria, muitas vezes, de pessoas que não temem a Deus. Achamos que 3 passos, 5 passos, 5 atitudes, 7 chaves secretas vão fazer coisas milagrosas no nosso casamento, quando na verdade o que opera um milagre verdadeiro no nosso casamento é o Evangelho. É o entendimento de que nós estamos num processo de santificação contínuo. Olhar para minha esposa e perceber que a minha esposa é pecadora, ela olhar para mim e perceber que eu sou pecador, olhar para os nossos filhos e perceber que eles precisam do Evangelho tanto quanto nós precisamos, porque a Bíblia me fala sobre isso. Isso me dá uma perspectiva diferente em relação à minha casa. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que anda sob o prisma da palavra de Deus. Se nós queremos pensar sobre um fundamento da santidade familiar, nós precisamos resgatar a centralidade das Escrituras, o que significa funcionalmente
que nós precisamos resgatar o culto doméstico nas nossas famílias. Nós precisamos resgatar momentos de leitura conjunta com os nossos filhos. Mas o que nós temos feito? Nós temos abraçado muitas vezes prioridades que não são as prioridades que Deus nos deu. Temos uma boa intenção, queremos o bem da nossa família, mas por que não levamos a nossa mente cativa à palavra de Deus? Por que não buscamos conselhos bíblicos, conselhos com pessoas que temem ao Senhor? Nós abraçamos conselhos outros que muitas vezes nos levam ao sofrimento. O que eu quero que você perceba é que o nosso Deus não é um estraga-prazer. Deus quer que você seja feliz. E com isso aqui, por favor, eu sou radicalmente contra essa teologia da autoajuda. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus institui a sua lei para o nosso bem, para benefício da igreja. Perceba que o texto é claro quando ele fala sobre felicidade. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas a verdadeira felicidade só pode ser encontrada aos pés do Senhor, temendo ao Senhor, se submetendo à sua palavra. Agora o salmista vai falar sobre os frutos do temor ao Senhor, ou o resultado do temor ao Senhor. Olhe para o versículo 2, por favor. A palavra de Deus diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O salmista, ele passa então a exemplificar os frutos que colhem aqueles que temem ao Senhor, e ele inicia aqui falando acerca dos benefícios do trabalho. O trabalho é uma bênção. Deus instituiu o trabalho. É óbvio que nós vivemos uma situação difícil hoje em relação ao trabalho. Por quê? Por causa do pecado. Mas não se esqueça, o trabalho não é uma consequência do pecado. Deus instituiu o trabalho antes da queda. O trabalho é uma bênção. Deus nos criou para trabalhar. Deus não nos criou para sermos preguiçosos. Deus nos criou para o trabalho. Agora, por que é tão difícil trabalhar hoje? Por causa do pecado. O que muitas vezes nos levará a uma situação difícil, um ambiente de insegurança, um ambiente muitas vezes de idolatria. E veja, eu não estou aqui falando que a atmosfera cria o idólatra, não é isso. Mas nós vivemos uma era de idolatria do trabalho. Pessoas que enfatizam, você pode, você consegue, você precisa ter alta performance, e muitas pessoas têm trazido essa ideia para dentro das igrejas, e hoje as pessoas acham que precisam muito mais de performar do que de arrependimento. Elas precisam muito mais de entender como elas podem ter sucesso financeiro, material, profissional, do que ter comunhão com Deus. Então a gente vive essa era. Mas o que o texto está nos mostrando é que o homem que teme ao Senhor, o homem que anda debaixo das Escrituras, ele vai colher frutos do seu trabalho. Apesar de vivermos num mundo quebrado, em Cristo há uma reorientação a respeito do trabalho. Nós passamos a encarar o trabalho hoje como uma bênção, porque trabalhamos para a glória de Deus. Porque trabalhamos entendendo que o trabalho, ele tem um lugar específico na minha lista de prioridades. Porque Deus já me deixou claro acerca das minhas prioridades. Ele vem em primeiro lugar, depois vem a minha esposa, depois vem os meus filhos, depois vem igreja / trabalho. Eu coloco sempre igreja / trabalho porque a gente não pode viver no trabalho e se esquecer de caminhar com o Senhor no sentido de crescer em comunhão com os irmãos, que isso é uma bênção. Mas também a gente não pode viver na igreja e se esquecer que a gente precisa prover para o nosso lar. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, e é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor quem nos ajuda. O trabalho, ele é uma bênção, e você pode usufruir das bênçãos do trabalho. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 19. Eis que eu vi, boa e bela coisa é, comer e beber, e gozar cada um do seu bem, de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Veja que
aí fora você vai se deparar com muitas pessoas que têm desfrutado de progresso no seu trabalho, progresso financeiro, pessoas que têm enriquecido. Mas não se esqueça que o fruto que o Senhor está mostrando aqui é um fruto de alguém que teme ao Senhor. Nós tememos a Deus, e aqui a gente não está falando de barganha, mas há uma coisa clara nas Escrituras, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Deus abençoa a obediência. Deus abençoa. E há incentivos nos próprios mandamentos do Senhor em relação a isso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. O Senhor é aquele que coloca pão na nossa mesa. O Senhor é aquele que nos sustenta. E como é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós nos deparamos com chefes de família que não desfrutam de tempo de qualidade com seus filhos, porque eles estão tão preocupados com o amanhã, eles estão tão ansiosos, eles estão tão preocupados em colocar comida na mesa, que eles se esquecem que Deus é o provedor. O que nós precisamos fazer é caminhar com Deus, é colocar as nossas mentes cativas ao Senhor. Obviamente que sem a intervenção do Espírito Santo nós não conseguiremos. Sem a intercessão de Cristo nós não conseguiremos. Ele nos lembra: sem mim nada podeis fazer. Mas há uma consequência, e o texto está nos mostrando isso: aqueles que temem ao Senhor, eles vão usufruir do fruto do seu trabalho. Deus em primeiro lugar, depois vem a minha família, depois vem o meu trabalho. É importante nós entendermos isso. Deus, Ele nos abençoa. O temor ao Senhor produz frutos na família. Olha aí, por favor, o versículo 3 e o versículo 4. Veja: tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista descreve agora um lar feliz. Um lar cujo temor ao Senhor está presente. A esposa e os filhos, se você reparou aí na leitura, são comparados a plantas específicas no contexto de Israel, que representavam longevidade, representavam prosperidade. E a primeira coisa que ele fala aqui é que o homem que teme ao Senhor, ele vai dizer: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. E aqui a gente começa a tratar de algumas coisas um tanto desconfortáveis. Porque ele está falando aqui acerca de uma esposa fértil. Por favor, de repente você que me ouve nesse momento e tem enfrentado lutas no sentido de querer ter filhos, você de repente pode pensar: então, quer dizer que eu não temo ao Senhor? Não, existem pessoas que temem ao Senhor e que Deus, pela sua providência, simplesmente não prover filhos, biologicamente. Mas filhos podem vir não apenas de maneira biológica, filhos podem ser gerados também pela adoção, filhos podem ser gerados também pela fé através da evangelização. É importante que você entenda isso. O homem que teme ao Senhor, a sua esposa, ela será frutífera. Ele fala aqui acerca de uma família numerosa como uma evidência da bênção de Deus. E aqui eu não vou entrar nesse ramo de dizer: olha, tenha 7 filhos, tenha 10 filhos, tenha 5, a Bíblia não fala de números. Mas o ponto, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos é essa cultura anti-filhos que existe dentro da igreja. No trabalho do presbitério nós lembrávamos a respeito disso. Porque o Salmo 127, ele vai nos mostrar que herança do Senhor são os filhos. Quando a esposa engravida, isso é sinal da bênção de Deus. É o que ele está falando aqui. Esposa frutífera, esposa fértil, esposa também piedosa. Veja que o texto vai dizer: tua esposa no interior da tua casa. E aqui, mais um ponto de tensão. E aqui eu quero deixar bem claro aqui, antes da gente continuar, que eu não sou daquela perspectiva de que mulher não pode trabalhar. Mas eu sou da perspectiva bíblica de que há uma prioridade
E muitas vezes isso tem sido negligenciado nos nossos dias. E hoje nós nos deparamos com muitas mulheres dentro do contexto da igreja que estão acabadas emocionalmente, acabadas espiritualmente, acabadas familiarmente, porque elas têm abraçado uma perspectiva feminista de trabalho e têm se envolvido no mercado de trabalho de uma maneira desumana e não têm ouvido muitas vezes a palavra de Deus. Há uma prioridade, mulheres, irmãs em Cristo. Há uma prioridade. E nós precisamos respeitar aquilo que a palavra de Deus orienta, nos fala. A mulher aqui, ela é comparada a uma videira, e a videira no contexto de Israel também tinha essa conotação de obediência. Veja, Jeremias capítulo 2, versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? O Salmo descreve não só uma mulher fértil, mas fiel a Deus nas obrigações relativas à família. Porque isso aqui não contradiz aquilo que diz Provérbios 31, 27 a 30, falando a respeito da mulher virtuosa, atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulheres, sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam, e vocês serão felizes. A dignidade de vocês não está em se autoafirmar diante de uma cultura totalmente contrária aos padrões bíblicos. A dignidade de vocês está em se submeter ao Senhor. E Deus tem bênção sobre a vida de vocês. Sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam, e não aquilo que os outros aí fora querem que vocês sejam. Ele fala que teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Oliveira é uma planta que ela é bastante considerada, no contexto do Israel antigo, e algumas pessoas acreditam que até hoje você tem oliveiras ali, algumas delas com cerca aí de 1000 anos. Não se esqueça, a ideia dessas figuras é falar de longevidade. O salmista compara os filhos a esta riqueza. Os filhos são bênçãos maravilhosas de Deus. Filhos não são atraso. Você quer ter uma visão santificada da família? Você quer entender os fundamentos da santidade familiar? Comece a ver os filhos como herança do Senhor e não como obstáculos da sua vida. Filhos são bênção. Mas como eu falei, existe uma cultura cada vez mais crescente dentro das nossas igrejas de pessoas que não querem ter filhos e que acham lindo pegar a sua esposa, pegar um cachorro e dizer, olha aqui, uma família de 3. E hoje a gente vive essa era, gente. E aqui, por favor, se você tem um cachorrinho lindo, um gatinho lindo, ame esse cachorrinho, ame esse gatinho, isso é piedoso. O homem piedoso atenta para os seus animais, Provérbios fala disso. A minha questão aqui é que nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão humanizando os bichos e animalizando as pessoas. E a gente não entende isso. Então a pessoa que tem a coragem de dizer, olha, eu sou pai de planta, mas Deus me livre de ter filho, às vezes está dentro da igreja. Dentro da igreja. Certa vez eu ouvi uma música, e eu vou citar um trecho dessa música, porque, veja, são pessoas ímpias que veem beleza na paternidade. E isso me assusta. Porque ao passo que nós temos pessoas ímpias vendo beleza na paternidade, nós temos pessoas dentro das nossas igrejas que estão repudiando a paternidade. Nós precisamos nos lembrar que filhos são uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Quando Deus nos uniu lá no Éden, Deus disse o quê? Crescei e multiplicai. Ah, mas eu não posso ter filhos. Isso é uma situação. E aqueles que podem e não têm? E usam tantas desculpas, quando na verdade uma palavra está muito clara muitas vezes. Egoísmo. Amantes de si mesmos.
Vivemos essa era. Mas olha o que a música diz. Tem brinquedo espalhado pela casa toda, e as paredes rabiscadas com giz de cera mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. E aí ele vai descrevendo, e aí tem uma parte que ele diz na música que tem um pinguinho de gente correndo na sala, com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. E gente, eu olho para essa música, e eu fico assim, Senhor, as pessoas lá fora estão vendo beleza. Claro, eles não têm a dimensão que nós temos. Mas por que muitas vezes dentro das nossas igrejas nós vemos cada vez mais uma repulsa em relação a isso? Filhos são bênçãos de Deus. Filhos são herança do Senhor. Deus abençoa as nossas igrejas nos mandando filhos. Por isso, meus irmãos, como é legal eu estar pregando aqui e às vezes eu ouço um chorinho ali, uma vozinha ali. Isso é uma evidência de que Deus tem abençoado as nossas igrejas. E que Deus continue abençoando ainda mais as nossas igrejas. É arriscado algumas pessoas dizerem assim, misericórdia, pastor, que a gente vive essa era. Então, homem, tema ao Senhor. Antes de se ocupar em fazer exigências para sua esposa, se ocupe em temer ao Senhor. Se ocupe em sondar o seu coração diante de Deus. Esposas, sejam aquilo que o Senhor quer de cada um de vocês. Filhos, sejam bênção na vida de seus pais, não motivo de tristeza. Deus colocou vocês na vida dos pais de vocês, para que vocês sejam um reflexo da bênção do Senhor sobre a vida deles. Você é uma bênção. Seja uma bênção na vida do seu pai e da sua mãe. Casados, ou aqueles que estão se preparando para o matrimônio, tenham filhos. Tenham filhos. Adolescentes que estão aqui, que obviamente, agora não, mas um dia vai aparecer um homem de Deus, tem que ser crente. Um homem de Deus. Se ele já chegar com conversa assim, olha, eu não quero ter filhos, não precisa nem orar com ele, tá? Manda ele embora. Porque a gente vive essa era, né? Homens barbados, mas que não são homens de verdade. Homens bíblicos assumem responsabilidade. Homens bíblicos se sacrificam pela esposa, se sacrificam pelos filhos. Esse é o homem que teme a Deus. O texto continua, e ele fala dos frutos da verdadeira felicidade. Ele diz que esses frutos são produzidos por Deus. Veja o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A expressão, o Senhor te abençoe desde Sião, é interessante. A gente considerar Sião. Sião era onde ficava localizada Jerusalém. E é interessante que esse salmo ele está dentro de uma pequena coletânea nos salmos, que vai do Salmo 120 ao 134, onde eles entoavam esses cânticos, estes salmos, enquanto eles caminhavam para Jerusalém, em obediência ao Senhor. Porque Deus havia estabelecido que eles tinham que estar lá por ocasião da festa da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecostes. Então Sião traz essa perspectiva de obediência. O contexto todo mostra isso para nós. Em Sião foi onde o Senhor deu os 10 mandamentos. Então perceba aqui que o Senhor está nos lembrando que Ele abençoa a obediência. E a gente não precisa ter medo de falar dessa maneira. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Não as adorarás. Ele está argumentando em relação ao segundo mandamento. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Olha só, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. Olha o que diz o versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você duvida que Deus, Ele dá incentivos? Olha o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perceba, meus queridos irmãos, Deus abençoa
a obediência. Deus abençoa, nós precisamos confiar no Senhor. Não é que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. Deus não vai atender todas as nossas expectativas, porque muitas das nossas expectativas são fantasias. Não são expectativas arraigadas nas promessas bíblicas do Senhor. E aí, por causa dessas fantasias, nós estabelecemos muitas vezes uma lista de necessidades que não são as necessidades que Deus tem para nós. Por isso que a gente se vê frustrado. E às vezes a gente pensa, Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está ouvindo a gente. É que Deus não tem a obrigação de atender os nossos caprichos. Obedeça ao Senhor. Seja o homem, seja a mulher, seja o filho que Deus quer que você seja. Agora, olha, uma coisa interessante que o texto vai nos mostrar. Ele fala a respeito desse homem que teme ao Senhor, e o Senhor te abençoe para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ele fala de uma família que é abençoada, e consequentemente isso abençoará Israel. E a gente precisa fazer uma leitura que não é uma leitura forçada, mas uma leitura pautada numa perspectiva de revelação progressiva das Escrituras, para que nós compreendamos que Jerusalém, ela tipificava a igreja. E é muito importante nós percebermos aqui que Deus, ele abençoa as nossas famílias e, consequentemente, Deus abençoa a nossa igreja. E aí, meus irmãos, nós passamos a compreender, se nós queremos uma igreja reformada, se nós queremos uma igreja bíblica, se nós queremos uma igreja mais comprometida, nós precisamos investir nas nossas famílias, pastorear as nossas casas, cada homem assumir a responsabilidade de pastoreio do seu lar. Isso vai repercutir na nossa igreja, isso vai repercutir na nossa sociedade. Mas o que é que muitas vezes nós fazemos? Olha, a igreja não está andando porque o pastor, porque os presbíteros, porque os diáconos, a gente coloca a culpa em todo mundo, mas a gente não assume a nossa responsabilidade de se voltar para a nossa casa e pastorear, aconselhar biblicamente os nossos filhos, orientar biblicamente as nossas esposas. Nós vivemos uma crise de masculinidade terrível, e não é à toa que as nossas igrejas encontram grande dificuldade em períodos de eleição. É um sofrimento indicar alguém para o presbiterato, é um sofrimento indicar alguém para o diaconato, porque os homens não são mais homens. Eles têm barba, eles falam grosso, mas eles não têm postura de homem. Se nós formos homens, de acordo com as Escrituras, nós vamos olhar para as nossas casas como Deus quer que a gente olhe, e isso vai trazer benefícios para a vida dessa igreja. Esse seminário, ele é maravilhoso, esse congresso é importante, mas você precisa sair daqui hoje com o compromisso de conduzir o culto doméstico na sua casa. Você está com alguma dificuldade? Procura o pastor. Pastor, eu estou com dificuldade de conduzir o culto doméstico na minha casa. Eu preciso de um norte. O senhor pode me dar um norte? O senhor pode me orientar? Eu estou cansando os meus filhos porque eu estou conduzindo um culto de 1 hora, pastor. Não faça isso, por favor. O pastor vai te orientar. Ele vai te ensinar, porque ele foi colocado nessa igreja para isso, para te instruir, para te aconselhar biblicamente. Famílias fortes, elas trarão igrejas fortes. Famílias reformadas produzirão igrejas verdadeiramente reformadas. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que antes de Deus fazer com que as nossas igrejas sejam vibrantes, Deus vai transformar as nossas famílias antes. Nós precisamos voltar a nossa atenção para a nossa casa e fazermos coisas simples, como, por exemplo, assumir a responsabilidade pelo pastoreio espiritual das nossas famílias, da esposa, dos filhos, enfim. É isso. Eu quero, caminhando para o final, eu quero trazer uma palavra de esperança para você que de repente olhou para tudo isso e pensou, pastor, ok, eu entendi, eu preciso temer ao Senhor, mas eu tenho encontrado dificuldades na minha casa. Muitas vezes nós não temos uma comunicação fluida. Eu muitas vezes deixei de ser atento às necessidades espirituais dos meus filhos. Eu muitas vezes deixei de auxiliar o meu esposo quando ele mais precisou.
A boa notícia que eu tenho para você é que o nosso Redentor está presente em nossas famílias. Então, meu querido irmão, pela nossa força nós não conseguiremos fazer isso. Porque Jesus já nos lembrou lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Você precisa esperar do Senhor, porque Ele é o teu provedor. Porque Ele é o homem perfeito, que temeu ao Senhor de maneira perfeita e nos ajudará a caminhar no caminho do temor, na jornada do temor. Então, um lar cristão, como já disse Jay Adams, um lar cristão é um lugar onde vivem pecadores, mas é também um lugar onde as pessoas admitem esse fato e compreendem o problema, sabem qual a solução e, como resultado, crescem na graça. O lar cristão é um lugar onde pessoas pecaminosas enfrentam os problemas de um mundo pecaminoso, porém enfrentam-nos juntos com Deus e seus recursos, os quais estão todos centralizados em Cristo. São pecadoras as pessoas que vivem no lar cristão, mas o Salvador sem pecado vive ali também. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Você pode sair daqui com esperança de ter o seu relacionamento restaurado, porque Cristo vai nos ajudar a isso. Não tem ninguém aqui nessa noite mais interessado do que Deus pela restauração das nossas famílias. E se Ele foi capaz de vencer a morte, Ele pode restaurar o casamento. Ele pode restaurar um relacionamento quebrado. Esse é o nosso Deus. Então, não pense que a ideia aqui é simplesmente faça, faça, faça e você será aceito. A ideia é faça, porque alguém já fez tudo aquilo que você deveria fazer de maneira perfeita e plena. E porque Ele fez, Ele agora nos habilita a fazer também. Eu quero orar mais uma vez, pedir a Deus que abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Supremo, soberano, Deus glorioso, nós te agradecemos, Pai, por este congresso. Te louvamos pela iniciativa desta igreja em realizar um trabalho tão importante como esse. Pedimos ao Senhor que este trabalho traga repercussões nas nossas famílias. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Nós não somos sábios o bastante. Nós não conseguimos, Pai. Precisamos da Tua orientação. Precisamos da sabedoria do Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito. Precisamos da intercessão do nosso Salvador. Precisamos da Tua provisão. E louvado seja o Senhor, porque nós temos tudo aquilo que precisamos em Cristo. Abençoa as nossas famílias. Restaura, Deus, casamentos quebrados. Restaura, Senhor. Inclina os corações a perdoar. Ajuda-nos, Deus, diante de situações de conflito. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles filhos que estão distantes. Que eles sejam trazidos de volta, Pai. Que eles venham, que eles voltem. Ajuda-nos, Pai. Ampara nesse momento, Deus, aqueles irmãos que se encontram desesperançados. Que os corações deles se encham de esperança. Não nas pessoas, mas em Ti, Pai. Porque somente o Senhor é poderoso para fazer coisas maravilhosas e grandiosas em nossos lares. Converte os nossos filhos a Ti, Pai. Que as nossas famílias, que as nossas casas sejam pequenas igrejas, pequenos seminários, para a glória do Senhor, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Amém, meus irmãos, que o Senhor seja louvado, né?
e que a palavra do Senhor encontre guarida nos nossos corações, para que nós e a nossa família podemos viver a cada dia a palavra que foi pregada. Eu gostaria de propor uma pequena alteração na programação. Gostaria de propor que o Ministério de Louvor cantasse mais um louvor. Amém? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais sairá
nós já partimos para o encerramento. Gostaria de convidar o pastor Everson para que possa encerrar e orar. Pastor Eliomar também, que possa fazer presente. Pastor Natanael, possa fazer presente também. Convido também minha família. Só uma informação, né? Principalmente para o pastor Eliomar e sua família. No momento nós estamos com 5 grávidas na igreja. Depois de hoje dobra, com certeza. Amém? Amém, irmãs? Amém, irmãos? Que bom, que alegria, né? Hoje nós estamos com a UPA conduzindo os cânticos de adoração ao Senhor. Amanhã estaremos com o Coral Jovem conduzindo os cânticos de adoração ao Senhor. E no domingo o grupo de louvor estará conduzindo. E só é possível os adolescentes estarem aqui conduzindo porque alguém entendeu que filho é bênção. Filho é bênção. Você está ouvindo o grito do Davi constantemente, né? Ele adora o Senhor dessa forma, né? Davi é uma preciosidade de Deus também para a Amanda, para o Juninho, juntamente com a Lívia e para todos nós como família maior. É isso? Nós louvamos a Deus pela vida de todos, louvamos a Deus pela vida do pastor Eliomar, louvamos a Deus pelos visitantes, deixamos o nosso convite. Amanhã não será às 19h30, amanhã será às 19 horas, tá bom? Retorne e traga alguém com você para cultuarmos o nosso Deus. Martinha Soares. A Martinha estava vindo para o templo, sofreu uma queda e machucou a boca, né? Vamos estar na oração lembrando dela. Muito bem, irmã Tânia, vamos lembrar da nossa irmã, sim, com certeza, tá bom? Para você, para orar primeiro, para encerrar. Então vamos pedir ao pastor Leomar que ore e impetre a bênção. Amém, tríplice, depois a palavra está com quem? Com eles aqui mesmo? Muito bem. Oremos. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez pela programação de hoje, pelos cânticos que foram entoados, pelos textos lidos, pela tua palavra pregada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que este momento, Deus, possa prover momentos de conversa particular em nossas casas, edificação mútua, transformação. Nós pedimos pela nossa irmã Marta, que o Senhor tenha misericórdia, restaura, Deus, a saúde da tua serva, que nesse momento, Pai, o Senhor esteja provendo aquilo que é necessário para a plena restauração dela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e as consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Leomar, nós reiteramos aqui o agradecimento do pastor Everson, todo o carinho, agradecemos o Senhor estar presente conosco aqui, o Senhor e a sua família, somos muito agradecidos. E em nome da igreja, gostaria de entregar uma singela lembrancinha. Amém. Meus irmãos, nós reiteramos também amanhã, né? Amanhã às 19 horas, vai estar presente aqui o pastor Washington. A todos, uma boa noite, que Deus possa assim abençoar.